Boa noite a todos. Que a graça e a paz de Deus Pai, Filho e Espírito Santo seja com cada um, com cada uma, neste segundo domingo após a Epifania. Chamamos bem-vindo a Rafael, Potira, e tem mais alguém com vocês aí? Fernando. Bem-vindo à nossa casa, a casa de Deus. E aos demais, e também Dona Lourdes, por favor, não fique brava comigo, mas depois de bastante enfermidade, dificuldade, está aí de volta. Que coisa boa recebê-la. Convido a todos a abrirem um inário pequeno, número 71, Como eu amo o teu templo. Tendo, pois, confessado os vossos pecados, confiando no perdão de Deus e desejando o consolo do Espírito Santo, como ministro de Cristo e por sua ordem, chamado e ordenado, anuncio-vos a graça e a paz de Deus. Em nome e por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, e também vosso, perdoo todos os vossos pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. De forma responsiva, Salmo 128. Feliz aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. Se você for assim,
Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva. Quem teme ao Senhor certamente será abençoado assim. Que em todos os dias da sua vida você veja o progresso de Jerusalém. Que a paz esteja com o povo de Israel. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é, e por todos sempre há de ser. Amém. Oramos. Gracioso e bondoso Deus, que nos congregas, iluminas e santificas, não só nesta noite, mas em todos os dias da nossa vida, Tu queres ser o nosso Deus e nosso Senhor. Deste-nos muitas capacidades, muitos dons, derramaste na vida do Teu povo, da Igreja e também no mundo, para que haja ordem, paz e que as pessoas possam cuidar-se. Guarda, Senhor, para que cada um de nós sirva para Ti e sirva para o próximo como bom instrumento de anunciação, não só da salvação, mas de cuidados físicos e emocionais. Orienta-nos e capacita-nos, Senhor, dia a dia, de acordo com a Tua vontade. Por Jesus. Amém. Convido a todos a cantarmos os 64 Graças Dou por esta vida. As leituras para o dia de hoje, nós encontramos a primeira delas no Antigo Testamento, em Isaías, capítulo 62, os versículos de 1 a 5. Isaías, capítulo 62, os versículos de 1 a 5, página 820,
onde lemos: a glória futura de Jerusalém. Eu amo Sião, e por isso não me calarei. Não descansarei até que a sua vitória brilhe como o sol e a sua salvação brilhe como uma tocha acesa. Jerusalém, todas as nações verão a sua vitória. Todos os reis ficarão admirados com a sua beleza. Você terá um novo nome, um nome que o Senhor lhe dará. Você será como uma bela coroa que pertence ao Senhor, seu Deus. Nunca mais a chamarão de abandonada, e a sua terra não será mais chamada de arrasada. Você será chamada de minha querida, e a sua terra de minha esposa, pois o Senhor está contente com você, e a sua terra será a esposa dele. Assim como um moço casa com a sua noiva, também aquele que a construiu casará com você. Assim como o noivo fica feliz com a noiva, também o seu Deus se alegrará com você. Até aqui a primeira leitura. Nós passamos agora para a segunda leitura. Nós encontramos no Novo Testamento, na carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 12, os versículos de 1 a 11. Meus irmãos, quero que vocês saibam a verdade a respeito dos dons que o Espírito Santo dá. Vocês sabem que, quando ainda eram pagãos, vocês eram desviados de várias maneiras para a adoração dos ídolos, os quais não têm vida. Por isso, precisam compreender que ninguém que diz que Jesus seja maldito pode estar falando pelo poder do Espírito de Deus, e que ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser que seja guiado pelo Espírito Santo. Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas é um só e o mesmo Espírito quem dá esses dons. Existem maneiras diferentes de servir, mas o Senhor que servimos é o mesmo. Há diferentes habilidades para realizar o trabalho, mas é o mesmo Deus quem dá a cada um a habilidade para fazê-lo. Para o bem de todos, Deus dá a cada um alguma prova da presença do Espírito Santo. Para uma pessoa, o Espírito dá a mensagem de sabedoria, e para outra, o mesmo Espírito dá a mensagem de conhecimento. Para uma pessoa, o mesmo Espírito dá fé, e para outra, dá o poder de curar. Uma pessoa recebe do Espírito poder para fazer milagres, e outra recebe o dom de anunciar a mensagem de Deus. Ainda outra pessoa recebe a capacidade para saber a diferença entre os dons que vêm do Espírito e os que não vêm dele. Para uma pessoa, o Espírito dá a capacidade de falar em línguas estranhas, e para outra, ele dá a capacidade de interpretar o que essas línguas querem dizer. Porém, é um só e o mesmo Espírito quem faz tudo isso. Ele dá um dom diferente para cada pessoa, conforme ele quer. Até aqui a segunda leitura. Na sequência, nós cantamos o hino 22, Erguei-vos cristãos. Erguei-vos cristãos, o clarim já
soou, a luta vos chama quem vos libertou, cingindo a armadura por Cristo marchar. À sombra da cruz, corajosos lutai. Jesus vos emiu, afastai o temor, confiante segui vosso bom Salvador. Na santa peleja, ousados entrar, à sombra da cruz, corajosos lutai. As forças do mal ide já defrontar, nas suas prisões os cativos livrar, do Cristo bem alto pendão levantar, à sombra da cruz, corajosos lutar. O Santo Evangelho para esta noite está em João capítulo 2, os versículos 1 a 11. Convido a comunidade que pudesse colocar em pé, que o faça. Jesus vai a um casamento. 2 dias depois houve um casamento no povoado de Caná, na região da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus e os seus discípulos também tinham sido convidados para o casamento. Quando acabou o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: o vinho acabou. Jesus respondeu: não é preciso que a senhora diga o que eu devo fazer, ainda não chegou a minha hora. Então ela disse aos empregados: façam o que ele mandar. Ali perto estavam 6 potes de pedra, em cada um cabia entre 80 a 120 litros de água. Os judeus usavam a água que guardavam nesses potes nas suas cerimônias de purificação. Jesus disse aos empregados: encham de água esses potes. Eles os encheram até a boca. Em seguida, Jesus mandou: agora tirem um pouco da água desses potes e levem ao dirigente da festa. Eles levaram. Então o dirigente da festa provou a água, e a água tinha virado vinho. Ele não sabia de onde tinha vindo aquele vinho, mas os empregados sabiam. Por isso ele chamou o noivo e disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e depois que os convidados já beberam muito, servem o vinho comum. Mas você guardou até agora o melhor vinho. Jesus fez este seu primeiro milagre em Caná da Galileia. Assim lhe revelou a sua natureza divina, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, Jesus, a sua mãe, os seus irmãos e os seus discípulos foram para a cidade de Cafarnaum e ficaram ali alguns dias. São estas as palavras, e nas palavras do credo apostólico confessamos nossa fé, dizendo em conjunto: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Assentados, cantamos o próximo hino de número 147, Estamos no Mundo. 147, Estamos no Mundo.
Estamos no mundo, mas dele não somos. Aqui nós vivemos, distantes do lar. A nossa morada de paz se reveste, a pátria celeste é o nosso lugar. Da graça divina a mão nos acena e nos enriquece de bênçãos do céu. Os frutos da terra, os dons que nós temos, a Deus só devemos, foi Ele quem deu. O tempo, no entanto, a vida transforma, e os dias são breves, se vão qual vapor. Com eles passamos, por isso nós somos apenas mordomos nos bens do Senhor. Que a graça e a paz de Deus Pai, Filho e Espírito Santo seja com todos, hoje e sempre. Amém. É sempre muito bom quando nós podemos nos reunir em torno da Palavra de Deus. Quantos caminhoneiros nós temos aqui, ou que sabem dirigir carro, vamos supor? Quem é que sabe dirigir, tem carteira? Nem todos são habilitados. Quem é que é médico, médica, enfermeiro? Temos aí, ou candidato a. Então nós temos aí duas, né? Quem é que é professor? A senhora também. Quem é que é professor aqui? Na verdade, a senhora foi professora, aposentada. Na verdade, nós todos somos um pouco professores. Alguém de vocês é sapateiro? Não? Padeiro? Nós temos várias padeiras, vários padeiros aí que sabem fazer pão, pelo menos em casa, né? Ou seja, nós temos muitos dons. Por exemplo, o seu Enio toca teclado muito bem. Eu fico com uma santa inveja do seu Enio, né? E estou tentando aprender mais alguma coisa. Alguns tocam violão, outros tocam teclado, outros tocam, enfim, outros instrumentos. Tem uns que ganham salários altíssimos. Essa semana eu vi que os que estão ganhando na faixa de 30, 40 mil estão fazendo greve. Coisas absurdas acontecem. Não deveria ser quem ganha salário mínimo fazer greve para ganhar um pouco mais? Então nós vamos ter muitas coisas estranhas no mundo. Nós temos partes no corpo que às vezes a gente acha que não são necessárias. Por exemplo, o apêndice. Alguém de vocês já sofreu cirurgia de apêndice? Não precisa mostrar, dizer, fui eu, né? Mas tem gente que já sofreu cirurgia de apêndice porque inflamou. Qual é a função do apêndice? Eu nunca me preocupei com o assunto. Coisa dos médicos que devem se preocupar com o assunto, com a pesquisa, né? Para que serve o apêndice? Só para fazer cirurgia? Deve ter alguma função. Assim é o baço, assim é o fígado, assim é o rim, assim é o coração. Cada parte do corpo tem a sua função especial. Até o dedinho mindinho do pé tem a sua função, que é de enroscar nos cômodos e quebrar de vez em quando. Claro que não é isso, mas ele está ali, ele tem uma função, por menor que seja a sua unha bem pequena, mas tem a sua função. E tanto que quando uma pessoa é desprovida de uma parte do corpo que é aparente, é notável, é visível, e quando a visão começa a enfraquecer a voz, como a minha voz hoje está meio rouca, uma infecção por causa de poeira essa semana, então a gente começa a notar que isso, cada parte do nosso corpo é importante.
O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios aquela palavra que foi lida pelo seu Orli há pouquinho, no capítulo 12 da nossa Bíblia. Meus irmãos, quero que vocês saibam a respeito dos dons que o Espírito Santo dá. Aí eu pergunto para vocês: qual é o dom do Espírito Santo que vocês têm? Ou qual é o dom melhor que o Espírito Santo dá? Existe um dom mais nobre, outro menos nobre? Existe alguma coisa que é mais importante que a outra? Por exemplo, se alguém está ganhando 40 mil, por que o outro não pode também ganhar 40 mil? Por que um pode ganhar 1.200 de salário mínimo e outro pode ganhar 40 mil? Eu estou chutando baixo, né? Tem gente que ganha 200 e poucos mil reais de salário e diz que não chega. Eu já penso que uma pessoa que faz limpeza do nosso lixo deveria ser muito bem paga. Porque tem pessoas que viram a cara quando passam perto de um saco de lixo, que não tem nem cheiro às vezes. Quanto mais ter que lidar a vida toda com isso em cima de um caminhão, carregando lixo, despejando, sentindo toda aquela podridão. Ou seja, tem gente que não tem o dom. Eu, por exemplo, se eu enxergar sangue humano, eu sou capaz de desmaiar. Por isso eu não chego nem perto. Eu sei que eu sinto quando vejo. E eu acompanhei uma vez uma irmã nossa que estava muito doente, fazendo cirurgia, aliás, um curativo no hospital. E eu passei mal. Eu tive que cair fora, senão eu ia despencar do lado da cama dela, em que a enfermeira estava atendendo. Então são dons que Deus dá para cada um. No céu, nenhum dom vai nos faltar. Aqui na terra, cada um no seu lugar. Nem todo mundo pode ser músico. Alguém tem que cantar. Nem todo mundo pode ser caminhoneiro. Alguém tem que ter a carga para transportar. Nem todo mundo pode ser médico. Alguém tem que ser paciente. E assim vai para tudo que é lá. Assim também o nosso corpo não é só olho. E nem o pé vai dizer eu quero ser olho. O olho vai dizer eu quero ser pé. Há uma harmonia dentro do nosso corpo. E isso o apóstolo Paulo chama também a atenção para a igreja. Onde quem dá os dons é o Espírito Santo. Quem capacita cada pessoa. E ninguém deve se sentir menor, porque não tem o dom daquele que ganha 40 mil reais. Cada serviço é importantíssimo. Perguntaram para uma senhora, o que ela fazia? Eu contribuo para o bem do meu país. Mas o que a senhora faz na vida? Eu contribuo para o bem do meu país. E ela não revelou o que ela fazia. O que essa senhora fazia? Ela limpava latrinas, banheiros públicos na praça. Coisa nojenta. Mas que alguém precisa fazer. Ela se sentia honrada em fazer aquele serviço que outros nem pagando mais fariam. Mas ela se sentia bem em fazer aquilo, se sentia honrada. Eu olho para os varredores de rua, muitas vezes, tem dias de vento, flores, folhas caindo das árvores, e eles lá varrendo. No outro dia está igual, ou pior, e eles estão lá varrendo de novo. E com certeza fazem com alegria, porque estão contribuindo para o bem-estar e a limpeza da cidade. E aí o apóstolo Paulo fala aos romanos, praticamente nessa mesma ordem que ele falou aos coríntios. Diz ele aos romanos: portanto, meus irmãos, por causa da misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta
é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas do mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança na mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, e isto é aquilo que é bom, perfeito e agradável a Deus. Por causa da bondade de Deus para comigo, Paulo falando, me chamando para ser apóstolo, eu digo a todos vocês que não se achem melhores do que ninguém, do que realmente são. Pelo contrário, pensem com humildade a respeito de vocês mesmos, e cada um julgue a si mesmo conforme a fé que Deus lhe deu. Porque assim como em um só corpo temos muitas partes, e todas elas têm funções diferentes, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo. E aí que está o bonito do ser igreja. Quem é melhor dentro da igreja? Não pode e não deve haver alguém que se sobressaia ao outro, de forma nenhuma. Porque se alguém se acha melhor do que o outro, esse alguém tem que aprender o beabá da palavra de Deus, do Evangelho. Porque se alguém conhece muito da palavra, muito do Evangelho, conhece até, quem sabe, falar em outra língua a palavra de Deus, e considerar o outro que não tem essa capacidade inferior, então esse que sabe muito tem que aprender a ser humilde, ajudar este que não sabe a chegar ao mesmo nível, sem com isso humilhar esta pessoa que não conhece. Já imaginaram se de repente o nosso corpo começasse a desprezar partes do corpo? Não, eu não quero essa mão aqui. Corta fora, joga no lixo. Aí dali a pouco, outra parte do corpo diz: olha, não quero essa aqui. E a gente vai descartando, vai humilhando, vai desprezando, não cuidando da unha encravada, por exemplo. E isso nosso corpo não faz. Nosso corpo não age desse jeito, porque ele é regido pela cabeça, e a cabeça que coordena todo o restante. Dentro do reino de Deus, dentro da igreja, é a mesma coisa. Quem é a cabeça? É Cristo, e nós somos os membros. Diferente de um corpo humano, de uma mão, de um dedo, de uma parte do corpo que não tem vontade própria, responde só ao cérebro. O cérebro comanda qualquer movimento que a gente faça, não precisa nem dizer: olha, mão direita, dedo indicador, dobre-se. Nada disso precisa acontecer. E sim, na hora da necessidade, do bichinho que vem voando, a nossa pálpebra automaticamente fecha para que o bichinho não entre no olho. Assim deveria ser no reino de Deus, que as pessoas que são cristãs, que fazem parte do corpo de Cristo, estejam sujeitos à vontade de Cristo. E aí Paulo continua dizendo aos romanos: e todos estamos unidos uns com os outros, como partes diferentes de um só corpo. Portanto, usemos os diferentes dons de acordo com a graça que Deus nos deu. Cada um faça o seu trabalho ali onde Deus nos colocou. Se o dom que recebemos é o de anunciar a mensagem de Deus, façamos isso de acordo com a fé que temos. Se é o dom de servir, então devemos servir. Se é o de ensinar, então ensinemos. Se é o dom de animar os outros, então animemos. Quem reparte com os outros o que tem, faça isso com generosidade. Quem tem autoridade, use a sua autoridade com todo cuidado. Quem ajuda os outros, que ajude com alegria. Isso Paulo escreve aos Romanos. Parecido ele escreveu aos Coríntios. Aos Efésios, falando desses dons,
Também aos Efésios, capítulo 4, ele fala: foi ele quem deu dons às pessoas, ele escolheu alguns para serem apóstolos, profetas, evangelistas e outros para pastores e mestres. Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão. Cada pessoa dentro da igreja, dentro do lar, dentro da casa de vocês, dentro das nossas casas, cada pai, cada mãe cristã tem a incumbência de repassar para os seus filhos a verdade da salvação. E vocês pais, nós não podemos silenciar a respeito disso. Insistentemente falar da palavra de Deus para que esses filhos, que são um presente de Deus, não se percam, para que caminhem conosco rumo à eternidade. E aí dentro de cada casa, vocês e eu somos apóstolos, somos profetas, somos evangelistas, somos pastores, somos mestres da pequena igreja que é a nossa casa. Ele fez isso para preparar o povo para o serviço cristão. Ou seja, cada pessoa, no momento em que trabalhar dentro de casa com a palavra, vai também poder trabalhar fora de casa com essa mesma palavra. E assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo, e não seremos mais como crianças arrastadas pelas ondas, empurradas por qualquer vento de ensinamento de pessoas falsas. Essas pessoas inventam mentiras e por meio delas levam outros para os caminhos errados. Pelo contrário, falando a verdade com espírito de amor, cresçamos para alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça. Ele quem faz com que o corpo fique todo bem ajustado e todas as partes fiquem bem ligadas entre si por meio da união entre todas elas. Assim, cada parte funciona bem, o corpo todo cresce e se desenvolve por meio do amor. Isto acontece dentro da igreja, dentro da família. Por exemplo, por que alguém casa? O professor nosso perguntou, a minha turma de faculdade de teologia era de 55 alunos, foi a maior turma, 55 alunos. Tinha alguns casados, maioria solteiros. Vocês querem casar? Queremos casar, sim, professor. Por que vocês querem casar? Porque nós amamos. Aquele ímpeto. E por que é que vocês vão continuar casados? Porque a gente ama. E o professor disse: e se o amor esfriar, por que vocês vão continuar casados? Pergunto para vocês, queridos irmãos, homens, por que continuar casado? Que foi feita uma promessa? Sim. Como? Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, não importa a situação. Fez uma promessa de ser fiel até que a morte o separe. Não até que a vizinha ou o vizinho separe você, o colega de trabalho. Sim, até que a morte é a única que pode separar um casal. Que tem o direito, será que podemos dizer de direito? Mas é isso que trouxe o pecado. Por isso, caros irmãos, Deus quer uma igreja unida, pessoas unidas, trabalhando unidas, e que esta igreja, caro irmão, que é membro aqui desta comunidade, que você se sinta, esta igreja é minha. Cada um de vocês tem que se sentir assim. Esta igreja é minha, não minha, mas o Eduardo vai dizer, esta igreja é minha. E quando o Eduardo e todos os demais se sentirem, esta igreja é minha, ela passa a ser nossa, nós vamos nos empenhar ao máximo para que tudo funcione muito bem. Se houver alguma intriga, todo o corpo vai sofrer junto. Se houver alegria, todo o corpo da igreja vai se alegrar junto com o ponto da alegria.
Se houver dificuldades, todos vão trabalhar juntos para vencer essa dificuldade. Se houver um desafio, todos vão pegar junto para que isso aconteça. Isto é ser igreja, é um corpo só. Quando a gente às vezes faz alguns esforços excessivos, o joelho não aguenta, a coluna não aguenta. Quem trabalha com computação, às vezes os olhos não aguentam direito, dá sono, dá cansaço e dá indisposição no dia seguinte. Pois a igreja não é diferente. Quando alguma parte da igreja é sobrecarregada, às vezes enfraquece essa parte sobrecarregada. E se cada um de vocês, cada um de nós fizer a sua parte, dentro do campo da igreja, na sociedade, por exemplo, qual é a função de qualquer cidadão quanto ao lixo? Lixo se joga no lixo, não janela do carro fora, não na rua, porque tem alguém que vai varrer, alguém que vai ajuntar. Se fizermos isso, nós estamos só prejudicando o bom andamento da nossa sociedade. Dentro da igreja é igual. Quando tem alguém que é briguento, outros ficam enfraquecidos junto com essa pessoa. Quando alguém tem dons bonitos, todos se alegram juntos. Por isso, caros irmãos, o propósito, qual é o objetivo que Deus dá dons diferentes a cada pessoa? O objetivo não é avaliar o cristianismo pessoal, porque eu tenho um dom melhor que o seu. Não é nada disso. Ou avaliar o dom dos outros, mas habilitar o conjunto do corpo de Cristo, de todos os cristãos como um todo, para o benefício do próprio corpo e daqueles que ainda não são de Cristo. Ou seja, nós somos cristãos não é para nós mesmos, nós somos cristãos para os outros. Nós conhecemos, quanto mais conhecermos a palavra, mais habilidade nós vamos ter de falar para os outros daquilo que Deus fez. Eu um dia queria ser mecânico, e aí eu fui fazer um curso por correspondência. Em casa, mexia nas coisas que tinha em casa, motor, bicicleta, e de repente eu vou trabalhar fora. 17 anos, fui para a cooperativa lá em Marechal Cândido Rondon, enorme uma cooperativa. Cheguei lá, quero trabalhar aqui, pode começar. Só arrumei a carteira e comecei a trabalhar. Depois fui mecânico de manutenção, mecânico de automóveis lá dentro da empresa. Só trabalhei 3 anos, mas deu para aprender muita coisa. E aí, usei isto no início do meu ministério para manter o nosso carro Passat caindo os pedaços, para eu poder atender os pontos de 300, 600 quilômetros longe, lá em Brasília. Ia para Bahia, ia para Minas, ia para Goiás. Para Bahia não ia de carro, porque era muito longe, muito dispendioso, e eu estaria sempre sozinho. Mas para Minas fui algumas vezes, também era muito dispendioso. No interior de Goiás, eu ia sempre de carro. E graças a Deus eu nunca fiquei a pé. Eram trajetos de 50 quilômetros sem ninguém na beira da estrada. E um dia desses, ajeitando o Passat lá, sábado de manhã, para viajar no domingo, dando mais uma olhada, platinada, era do tempo do platinado. Aí vem um senhor falando comigo, senhor bem de idade, chegou lá e começou a olhar, e esses fios aqui que estão ligados, se eles não estiverem bem conectados, não funciona, né? Diz ele. Digo, sim, não funciona. E aí ele queria dizer assim, a gente não funciona se não estiver conectado com Deus. E ele não tinha uma ligação de que eu era pastor. Eu disse, sim senhor, se não estiver conectado com Deus, a gente não funciona. A parreira, por exemplo, o pé de uva, se nós cortarmos o ramo lá no meio, o senhor Ernesto tem uns pés de uva lindo, maravilhoso lá, se cortar lá perto do pé, ninguém vai notar que ele cortou.
mas no dia seguinte as folhas vão estar murchas. E por mais que queira, aquele ramo não vai produzir cachos. Está desconectado do pé principal. Por isso, caros irmãos, Deus deu os dons e Ele é o Senhor dos dons. E Ele quer que a gente use, não abuse dos dons, causando divisão na igreja, por exemplo, uns se achando melhores que os outros. Impede que a proclamação do Evangelho pare, quando os dons estão todos alinhados. O Sr. Lee foi junto para Curitiba e nós trabalhamos lá alinhados na missão, pastores e membros da comunidade. Isso é fantástico, quando todo mundo pensa junto na missão do trabalho da igreja. E aí é que nem o nosso corpo, quando está tudo bem. Tem gente que corre 10 quilômetros, está tudo bem, ainda nada mais um pouco e anda de bicicleta, são os triatletas. Assim é a igreja, quando está tudo bem, só funciona bem. E isso não é para nós sermos glorificados, e sim para glorificarmos Deus, para alcançarmos outras pessoas que ainda não têm Deus no seu coração, e para louvarmos a Deus porque Ele assim o quer e o fez. E assim, os dons corretamente usados em arrependimento e fé, faz com que a palavra de Deus cresça cada vez mais entre nós, e essa fé reacendida por meio da palavra, por meio do perdão que está em Cristo, motiva a cada cristão a se envolver cada vez mais e usar de maneira alegre, disposta, os dons que Deus dá. Por isso, caros irmãos e irmãs, o cristão quer usar os dons dados pelo Espírito Santo para levar o amor de Cristo para outras pessoas e levar o Evangelho àqueles que ainda não têm. E a gente não precisa ir longe. Nós não precisamos ir longe. Provavelmente colegas de trabalho de vocês, vizinhos, não têm a esperança da vida eterna. Tem muitas pessoas muito próximas e que a gente, ali onde está, não precisamos viajar para a China, para a Rússia, para a Índia, para evangelizar. Deus nos quer aqui, onde Ele nos colocou, evangelizar pessoas. E cada um no seu lugar. Alguns missionários são enviados para mais longe, e assim também o Evangelho chega a esses pontos distantes. Por isso, queridos irmãos e irmãs, envolvamos-nos, deixemos Cristo ser o Senhor da nossa vida. Deus, Espírito Santo, nos capacita, nos carrega de dons. Desenvolvamos esses dons em todas as áreas. Se há um cientista, que desenvolva bem o dom da ciência, mas que não esqueça quem é o Senhor da ciência. Deus dá dons, mas Ele quer o nosso louvor. O Espírito Santo vem a nós com as suas bênçãos, e pela palavra o Espírito Santo motiva cada um de nós a usar as bênçãos e os dons que Ele nos dá sob o senhorio de Cristo. Ele sendo o Senhor, a glória de Deus está destinada a Deus somente. Que Deus nos ajude em nosso trabalhar, para que cada ação nossa seja tributada em honra e glória ao nosso bom Deus, e acima de tudo sabendo que Ele tem cuidado de nós. Amém. Com preces nos lábios a Ti nós chegamos,
as nossas veredas cobriste de amor. Mil graças rendemos, jamais te deixamos, ó fonte da vida, socorro na dor. Ó tu, Pai do trono celeste, prospera os caminhos do povo de Deus, dá forças divinas a quem elegeste, e glória e vitória na luta dos teus. Confiamos em ti, pois em negras tormentas, em ventos agrestes socorres os teus. Perigo só tu nos alentas, Senhor nosso Deus, ó Senhor nosso Deus. Queremos nos dirigir a Deus em oração. Saudamos mais uma vez, desculpe, é Fernando, tá? Então, Rafael Potira e Fernando. Rafael e Potira já estiveram conosco semana passada e hoje trouxe o pai, que legal. É isso aí, sempre bem-vindos entre nós. Mais alguém a ser incluído na nossa oração? Pois não, dona? Como é que é o nome da mamãe ainda? Santina. E o meu cunhado também está no hospital. Como é que é o nome da? Germano. Mais alguém? Temos a mãe do Nilo, estava de aniversário semana passada e que precisa de cuidados especiais, e Dona Lídia. Queremos também orar. Hoje à tarde alguém me ligou e dizendo que a sogra do Misael Flores, lá de Marau, mãe da Leila, e a Dona Clara. A Clara está hospitalizada, tem uma previsão de uns 15 dias de hospital, e é muito difícil a situação da mãe da Leila também. Mais alguém? Temos também o Adelino, que está em tratamento quimioterápico muito forte. Adelino Trento, que é lá de Marau, também da nossa igreja lá de Marau. E tantas outras situações que nós temos pela frente. A Lilian viajou hoje levar a mãe dela lá para Novo Hamburgo, está voltando amanhã, chegaram bem hoje à tarde. Oramos então. Convido a todos a participar da oração, em pé, se for possível. Bondoso e gracioso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, pela Tua graça e Teu amor, podemos estar aqui nesta noite e contemplar Tua santidade e toda a obra que Tens feito tão graciosamente por cada um de nós. Nos tiraste das trevas para a Tua maravilhosa luz, deste-nos os dons mais variados para vivermos em harmonia com outros cidadãos neste mundo e podermos atender às necessidades do nosso próximo com as diferentes habilidades de cada um de nós. Assim também no corpo de Cristo, a Igreja, Tu capacitas muitas pessoas e Te louvamos, ó Deus amado. Nesse dia tivemos o início do Congresso das Servas, das mulheres da Igreja em todo o Brasil, mas também de forma online,
e é possível ainda acompanhar hoje à noite e amanhã. Ó Deus amado, esteja com palestrantes, pregadores, as mulheres que conduzem esse departamento tão importante, para que também por esse meio tão diferenciado que é o meio da internet, também possam crescer no conhecimento de Ti. Esse é o 31º Congresso, único nesse estilo. Ó Deus amado, capacita a direção nacional da Igreja, que está se preparando para a convenção nacional, que vai acontecer em junho, lá no Espírito Santo, com a eleição da nova diretoria, da nova gestão nacional. Assim esteja também com todos os distritos da Igreja, todas as congregações, comunidades da Igreja, para que pastores e líderes todos se unam num só objetivo de pregar o Evangelho, alinhados na missão com os demais integrantes da Igreja que somos membros e todos somos partes do corpo de Cristo, a Igreja. Guarda-nos, ó Deus, para que todos os dons que nos deste sejam para a edificação do Teu reino, para o bem-estar do nosso próximo e para a Tua glória, Senhor. Entregamos aos Teus cuidados e nos alegramos com a presença da Rafaela, da Martina e do Fernando, que estão conosco nesta noite. Abençoe e guarde, para que sempre Te louvem com tanta alegria, com tanta dedicação. Senhor amado, carrega as nossas dores, as nossas angústias, os nossos medos, para que jamais esqueçamos que temos um Deus maravilhoso que nos perdoa e que nos garante a vida eterna. Oramos, Senhor, em favor da Santina, do Germano, da Lídia, da Clara, do Adelino e tantas pessoas que precisam de cuidados especiais, que sofrem com a sua saúde fragilizada. Habilita médicos, enfermeiros, pessoal dos hospitais, para que todos concorram, colaborem para o bem-estar de quem está em busca de saúde. Nos alegramos também com a nossa irmã Lourdes, que está se recuperando também da sua enfermidade. Esteja com ela, com toda a sua família também. Obrigado, Senhor, por tudo que tens dado a cada um de nós, porque sem Ti nada somos e nada podemos fazer, mas contigo, ó Deus, podemos ir à glória do céu. Guarda sim a cada um de nós nesta noite, em todos os dias da nossa vida, para que Te louvemos e bendigamos, porque Tu és o único digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Por Jesus, o nosso Salvador e Senhor. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.